Oi, pessoal, continuando então, né, a nossa aula sobre Egito. A rotina de hoje, né, vão ser, né, as páginas 70 a 73 do livro, certo? Mais as questões que vão aparecendo e nós também vamos fazer aí, né, uma atividade, né, sobre o Tribunal de Osíris, né? Então vamos ver, né, quem que foi Osíris aí, né, na história do Egito, né? E a gente vai fazer essa atividade aí para entender um pouquinho, tudo bem? Então leiam as páginas, né, 70 a 73 e volta para a explicação, certo? Bom, a gente vai ver agora, pessoal, né, que a primeira fase, né, dessa história aí do Egito, né, nós tínhamos vários nomos, né, quem comandavam os nomos eram os nomarcas, e depois, com o tempo, né, esses nomos, né, formavam aí, né, o Alto e o Baixo Egito, e com o tempo nós vamos ter a unificação, certo? Então, com o Egito, né, unificado, né, nós vamos ter aí, né, uma sequência de faraós que vão pertencer à mesma família, certo? Isso nós vamos chamar de dinastia, certo? Esses faraós dessa mesma dinastia, né, dessa mesma família, eles vão se suceder no poder até que o Egito seja conquistado pelos persas, tudo bem? Então, pessoal, nós vamos ter aí, né, antes da conquista, né, dos persas, nós vamos ter o antigo, o médio e o novo império, tudo bem? Bom, quando a gente fala, pessoal, então, né, de uma sociedade, né, e uma sociedade antiga, né, como o Egito, né, uma sociedade aí, né, que ela durou, né, milhares de anos, nós temos que ter em mente, né, que nesse período todo ela vai viver, né, períodos de paz e períodos de conflitos, tudo bem? Nesses momentos de conflitos, né, eles são marcados geralmente, né, por crises, por disputas de poder e por invasões, certo? No decorrer, pessoal, da história do Egito, essa invasão, né, dos persas não vai ser a única que vai acontecer nesse território, certo? Que quando os persas eles invadem o Egito, eles conseguem conquistar o Egito, tudo bem? Então não vai ser a única invasão, tudo bem? Então, nesse período, né, que nós vamos estudar do Egito Antigo, né, nós vamos ter bons momentos, mas também nós vamos ter aí momentos de crises, né, provocados aí, né, por essas invasões, por disputa de poder, certo? E essas invasões aí, né, também invasões de outros povos que viviam ali na região, certo? Bom, quando começa então, né, depois dessa unificação, né, depois aí, né, que é instaurado, né, a dinastia dos faraós, nós vamos ter as construções das pirâmides, tá? No Egito, pessoal, as pirâmides, elas vão ser tumbas, elas vão ser os túmulos dos faraós, certo? Nas civilizações que nós estudamos anteriormente, né, os maias, os incas e os astecas, eles também tinham esse hábito de construir pirâmides, tudo bem? Só que essas pirâmides, né, que esses povos construíam, tinham uma outra função, certo? A função, então, para os maias, para os incas e para os astecas, vão ser a função de templo, tá? Vai ser uma função aí religiosa, certo? Bom, quais eram então as crenças religiosas, né, do povo do Egito Antigo, certo? Esse povo vai ser um povo politeísta, né? Eles vão aí acreditar em vários deuses, certo? Os deuses em que os egípcios acreditavam, eles eram metade humano e metade animal, certo? E sempre vão representar elementos da natureza, tudo bem?
As divindades locais, pessoal, aí do Antigo Egito, né, elas foram preservadas ao longo, né, da história egípcia, tá? Então a gente vai ter essa preservação, né? Quando eram os nomos, né, cada localidade tinha o seu deus e com a unificação isso foi preservado. Tudo bem? Bom, nós vamos ter aqui também, pessoal, uma figura, né, na página 71, que é a imagem dos livros dos mortos, né? Lembrando aí que os egípcios, eles acreditavam na vida após a morte, certo? Então, essa obra, né, essa imagem aqui vai representar pra gente aí um julgamento. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso e a atividade que vocês vão fazer também vai ser em cima desse julgamento. Tudo bem? Bom, se eles acreditavam, né, na vida após a morte, eles tinham que fazer alguma coisa para preservar o corpo para quando a alma voltasse, tá? Então aí que a gente vai entrar, né, com a técnica, né, da mumificação. Tudo bem? Bom, essa técnica, pessoal, de mumificação, né, ela vai ser então um processo religioso, certo? Para os egípcios, né? Então vai ser um processo aí religioso e um ritual também, certo? E depois, né, de julgado, né, aí no Tribunal de Osíris, que é a ilustração, né, que a gente tem lá na página, né, 71, a alma poderia voltar para o mesmo corpo para uma nova vida. E a mumificação, certo, vai garantir a preservação dos corpos, tá? Lembrando que esse processo de mumificação, ele era um processo muito caro, certo? Então, não era toda a população egípcia que tinha acesso a esse processo, tá? Pessoal, a mumificação, né, além de ser esse ritual aí, né, religioso de passagem, ela também vai ser muito importante para a medicina, certo? Porque através da mumificação, da retirada de órgãos, né, é que vai se estudando o corpo humano, tá? Então, essa técnica de mumificação vai ser muito importante para a medicina, tá? Outra coisa, né, que os egípcios também vão desenvolver, certo? Vai ser a astronomia, a engenharia e a matemática, tá? O desenvolvimento da engenharia a gente pode ver pelas obras, né, das pirâmides que se realizava aí no Egito Antigo, né? Essas construções aí grandiosas, né? As pirâmides, os templos, sempre feitas, né, pelos escravos, tá? Então eles se desenvolveram também, né, aí na engenharia, tudo bem? Voltando aí, né, para nossa imagem, né, do Tribunal de Osíris, né, vocês vão tentar identificar as características de alguns deuses egípcios. Lembram que os deuses egípcios, né, eram metade homem, metade animal, tudo bem? Aí, pessoal, vocês vão perceber, né, que geralmente, né, eles vão ter, né, a cabeça de animal e o corpo humano, tudo bem? Essa a crença antiga dos egípcios nós vamos chamar de antroposoformismo, né? Antropo homem, certo? Zo animal e morfismo forma. Tudo bem? Então nós vamos ter aí, né, homem animal, né, na forma de um deus. Tudo bem? Então vocês vão tentar aí identificar esses deuses, né, nessa imagem, tá? Outra coisa também, pessoal, que os egípcios vão se destacar, né, vai ser na arte, né? Se a gente vê retratos, né, como que eram essas tumbas, né, elas vão ser muito ricas em artes, né? Tanto que
essas tumbas, né, elas ficam aí por milhares de anos, né, perdidas, e quando elas são redescobertas, né, elas são, algumas delas, né, são saqueadas, né, pelo alto valor das suas obras. Tudo bem? Então, pessoal, a arte egípcia, ela vai envolver esculturas, pinturas e as tumbas. Tudo bem? A gente viu, né, na abertura do capítulo, uma pintura, né? E essa pintura foi encontrada em uma tumba, certo? Então, tinha toda essa preparação. Essas pirâmides, pessoal, que era aí, né, as tumbas dos faraós, né, elas não eram aí, né, construídas de uma hora para outra. Então, o faraó em vida, ele dedicava boa parte do seu tempo, né, na construção dessa pirâmide, né, como que ia ser construída essa pirâmide, que tamanho que ia ser essa pirâmide, como que ia ser a decoração dessa pirâmide, tá? Porque a pirâmide, ela tinha que estar pronta, né, quando o faraó morresse. Tudo bem? Então, nós vamos ter aí a arte também muito importante. O que a gente vai perceber, né, na arte egípcia, né, principalmente nas pinturas, são as cores vivas, né, que eles vão estar utilizando. Tudo bem? Eles também, pessoal, vão usar aí, né, tecidos, objetos de cerâmica, de vidro, né, que eram produtos, né, que eles produziam, certo? E com essa produção, né, eles vão aí dominar, né, a técnica de moldar e fundir diversos tipos de metais, tá? Então, isso também na arte egípcia vai ser muito importante, tá? Os artesãos egípcios, né, eles criavam aí joias de ouro e prata ornamentadas, né? Então, eles faziam aí joias, né, bem enfeitadas. Tudo bem? Bom, nós falamos, né, na aula anterior, né, que a maioria da população egípcia, ela era analfabeta, mesmo existindo 3 tipos de escrita no Egito, tá? Os 3 tipos de escrita, pessoal, que existia, né, lá no Egito era a hieróglifa, né, que é a escrita sagrada, certo? E era essa escrita, né, que era utilizada aí, né, nas paredes aí, né, dos templos e dos túmulos, tá? Nós vamos ter também a escrita hierática, essa era uma escrita, né, para documentos, né, que eram usadas aí, né, nos papiros e nas placas, certo? E nós vamos ter aí a escrita demótica, que era de uso popular. Mesmo sendo de uso popular, não era todo mundo que tinha esse conhecimento, certo? Lá na plataforma, pessoal, eu deixei para vocês uma foto do que nós vamos chamar de pedra de Roseta, tá? Nessa pedra de Roseta, vocês vão ter contato, né, com a escrita hierática, certo? Essa pedra, ela foi encontrada muito tempo depois, né, por tropas aí, né, de Napoleão, tá? Então, nessa pedra de Roseta, vocês conseguem aí, né, entender e conhecer um pouquinho dessa escrita, certo? Então, pessoal, nesse capítulo, né, a gente está conhecendo, né, uma das primeiras civilizações, né, que se formaram, né, depois que o homem se torna sedentário, e a partir do momento em que nós vamos ter um número muito grande de pessoas no mesmo ambiente, como que esse grupo vai ser organizado, certo? Então, nós vamos ter, né, nessa sociedade egípcia, né, uma organização política que quem governa, né, é o faraó. O faraó vai ser a autoridade máxima do estado, né, considerado aí também, né, um deus vivo, né? Nós vamos ter a sociedade, né, formada no topo, né, o faraó, sua família, os sacerdotes, né, os funcionários do estado e os nobres,
E na base, né, dessa pirâmide, nós vamos ter os camponeses e alguns escravos, tá? Nessa base da pirâmide, pessoal, que é onde está concentrada, né, a maior parte da população, né? A maior parte da população vão ser de camponeses, tá? Então, nós vamos ter mais camponeses do que escravos na maioria do tempo, tudo bem? Nós tivemos aí muitas conquistas, né? Muitos povos conquistados, e aí nós vamos ter mais escravos, certo? Mas na maioria da história do egípcio, a maior parte da população vai ser de camponeses, tudo bem? Quando vai fazer uma obra muito grande e não tem mão de obra, não temos aí quase escravos, né? Alguns camponeses eram utilizados, né, nesse tipo de trabalho, né? Por isso que a gente vai ter também, né, um número de mortos, né, principalmente nessas construções das pirâmides, né, dos templos, porque eram obras grandiosas, né, o trabalho era bem pesado, tá? Como que era a economia do Egito, né? O que se produzia, certo? Eles vão cultivar, né, trigo, cevada, algodão e linho. Lembrando que eles estão em uma região de deserto, né? O rio Nilo vai ser muito importante para o desenvolvimento, né, dessa civilização, né? Principalmente aí, né, as margens do rio Nilo, né, onde a terra era mais fértil, né? Nós vamos também ter, né, a criação de animais, que é outra coisa, né, que o homem consegue que o homem passa, né, a fazer, né, quando ele se torna sedentário, né? Então eles vão criar aí, né, cabra, carneiro, ganso, né, e também vão ter a pesca, né, como aí uma atividade econômica. Vão produzir também tecidos, vidros, navios, e ele vai ter todo esse comércio controlado pelo Estado, né? Então, todo esse comércio que acontecia no Egito era controlado pelo Estado na figura do faraó. Tudo bem? Bom, nos aspectos culturais, né? Nós vamos ter como principais características da religião o politeísmo, né? Então, os egípcios acreditavam em vários deuses. O faraó era considerado, né, o deus vivo, e a maioria dos seus deuses, né, representações de fenômenos naturais, metade homem, metade animal. Tudo bem? E eles também acreditavam, né, nesse campo cultural aí, na vida após a morte, certo? Então essa foi a primeira, né, a primeira civilização que nós estudamos, certo? Pessoal, a nossa próxima aula é prova, certo? Então estudem, e quando, né, passar aí as semanas de prova, a gente continua a falar sobre as civilizações que vão se formando. Tudo bem? Até a próxima!